reside em Matão, São Paulo, é casado, pai de 3 filhos, nascido em Mineiros do Tietê em 1960, filho de pais espíritas, recebeu desde criança a formação que lhe conduz até os dias de hoje. Grande trabalhador da doutrina, contribuiu com o Espiritismo através das palestras que faz pelo Brasil inteiro e dos livros e artigos que escreve. É autor dos livros Causa e Casa Espírita. Espíritos, quem são, o que fazem, onde estão, por que nos procuram? Este esgotado. Também autor do livro Ontem e Hoje de Kardec, também esgotado. O livro Médiuns, seu mais recente lançamento, Reencarnação. É também editor da Mitos, além de grande colaborador de diversos órgãos da imprensa espírita, entre revistas e jornais de todo o país. Divulgador da doutrina espírita, busca sempre em suas abordagens recursos que facilitem o estímulo ao crescimento do ser humano. Orson Peter Carrara é o nosso orador de hoje, que muito nos deixa feliz por ter aceitado o nosso convite. E aqui fazemos então a passagem do professor. Meus queridos amigos, antes de mais nada, meus cumprimentos pela passagem de aniversário da casa, de toda a casa que aniversaria merece, de todos nós realmente, muita alegria e principalmente o comprometimento para que a casa prossiga. Afinal de contas, uma casa espírita representa um verdadeiro foco de luzes a espalhar o conhecimento espírita que tanto bem nos faz. Honra-me o coração intensamente estar em Marília pela segunda vez. Nunca tínhamos vindo a Marília para a palestra. Estive em Marília pela primeira vez há 30 anos, na Comenoesp de 1979, e nunca mais me esqueci daquele evento. Também por um detalhe muito interessante, um sopão que fizeram naquela Comenoesp, que foi inesquecível, a lembrança do paladar. E também, claro, os estudos efetivados, a motivação, o entusiasmo. E recentemente estivemos aqui, a convite da USE, no evento que foi feito no mês espírita, no evento da USE, e com muita alegria retornamos à querida Marília. Nós trazemos o abraço de Matão, queremos cumprimentá-los a todos, queremos agradecer pela oportunidade, pela organização. Tudo correu como planejado e estamos, pois, muito felizes de estar aqui. Mas, afinal de contas, por que adoecemos? A doutrina espírita pode analisar qualquer assunto. Qualquer tema do cotidiano pode ser analisado à luz do Espiritismo. Essa doutrina luz, esta doutrina raciocínio, esta doutrina sentimento, nos convida continuamente para que estejamos analisando os fatos do cotidiano, as nossas reações, aquilo que vai por dentro do coração, os nossos objetivos de vida, a nossa conduta e, claro, naturalmente, o nosso relacionamento uns com os outros. Para a abordagem deste tema, eu quero pedir a vocês um detalhe de fundamental importância. Durante esta abordagem, vamos desconsiderar o envelhecimento natural. Vamos esquecer o envelhecimento natural que ocorre com a maquinaria orgânica e as suas peças perfeitas oferecidas por Deus para que pudéssemos estagiar no corpo de carne que nos dá a oportunidade de aprendizado, para analisarmos este assunto sob outra ótica, para analisarmos os estragos que causamos à saúde em virtude do comportamento, em virtude dos vícios, das reações, em virtude da nossa indisciplina, em virtude de comportamentos indesejáveis. O envelhecimento é algo natural na vida humana. Esse corpo, ele não é imortal.
ele é um instrumento temporário, ele dura um certo tempo. Ele fica velho naturalmente. Esqueçamos essa parte. Vamos analisar parte dos prejuízos causados ao organismo, à saúde, pelo outro lado da moeda, não do envelhecimento natural, mas pelos estragos precoces que nós usamos. Porque vejam, a tese espírita é esta: todas as doenças têm origem no espírito ou na alma. Notem que a tese afirma que todas as doenças. E nós poderíamos levantar algum questionamento, mas e as doenças infecto-contagiosas? Como é que ficamos com essa questão? Notem que se entrar uma corrente de ar repentina nesse ambiente agora, algum de nós ou alguns de nós poderá se resfriar rapidamente e outros não. Por que isso ocorre? A resposta é simples: por causa da resistência do organismo. Se eu estou com um organismo resistente, eu não vou pegar a gripe suína. Tomara que não entre a gripe suína, não é mesmo? Mas, se for um simples resfriado, se eu estiver com a resistência alta, nós resistiremos à entrada de ar violenta ou repentina de corrente de ar. E se eu estiver com a resistência baixa, poderei contrair o vírus que desenvolve uma gripe, uma pneumonia, etc. Mas por que a resistência está baixa? Também é fácil de responder. Por causa dos descuidos com a saúde, a falta de exercícios, a má alimentação, dormiu muito, dormiu pouco, etc. Mas, além dos cuidados necessários à saúde, como os exercícios físicos, a alimentação balanceada, e tudo isso que a ciência costumeiramente tem chamado a nossa atenção, há também a baixa resistência em função das tensões, em função dos medos, em função dos desgastes emocionais. Em síntese, porque poderíamos enumerar mais itens. Então, todas as doenças, todas, têm origem no espírito. Porque notem, inclusive as doenças infecto-contagiosas, somente nos ligamos a ela porque a nossa sintonia não está boa, ou estamos vinculados a processos mentais enfermiços, conforme veremos na sequência. Notem que aprendemos com o mestre da humanidade, Jesus de Nazaré, a cada um segundo suas obras. E naturalmente que esse pensamento, normalmente nós aplicamos às obras morais. Ficamos sempre a pensar, a cada um segundo suas obras. Conforme o nosso comportamento, receberemos da vida. E é verdade. Há uma justiça, há uma verdade nesta afirmação do mestre de Nazaré. Mas esse raciocínio também pode ser aplicado ao corpo físico, como não? Claro, se cuidarmos bem do corpo, teremos um corpo saudável. Se cuidarmos da saúde, se tomarmos os cuidados necessários, teremos uma saúde que poderá resistir mais tempo, que poderá enfrentar com mais capacidade as enfermidades. E se formos descuidados, naturalmente o resultado já é conhecido. O descuido, a indiferença com a saúde gera os problemas. E conhecemos pela doutrina espírita, como a Kardec, conhecemos a lei de causa e efeito. Ação e reação. A vida nos devolve exatamente o que damos à vida. Se somos criaturas animadas, se somos criaturas corajosas, se somos criaturas comprometidas com o bem e oferecemos à vida o nosso entusiasmo, oferecemos à vida a nossa confiança em Deus, o trabalho no bem, a certeza da imortalidade, se oferecemos à vida o beneplácito das boas ações, dos bons comportamentos, naturalmente que a vida nos responderá com efeitos bons. Mas se alimentamos pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, se mantemos pensamentos de rancor, naturalmente que o resultado não será bom, por causa da lei de causa e efeito, que a cada um segundo suas obras, porque afinal de contas, o Criador não pune, nem tampouco premia. Não existe um sistema de premiação na justiça divina. Não existe um sistema de punição, não é punição, não é castigo. No título do nosso livro, que o nosso companheiro anunciou, Reencarnação, nós colocamos como subtítulo: seria resgate, sofrimento ou oportunidade? Claro
oportunidade, porque Deus não pune, não é castigo. Se formos estudar a obra, o céu e o inferno, especialmente no item Código Penal da Vida Futura, veremos que as circunstâncias são sempre consequência dos atos, resultados daquilo que agimos e como agimos. Deus estabeleceu leis sábias que geram consequências, não é punição, nem tampouco premiação. Mas tem pessoa que está bem, recebe tudo, claro, ela tem que obedecer. Ela esforçou-se, talvez agora esteja recebendo o resultado de seus esforços anteriores, ou até mesmo desta vida, desta existência, da sua perseverança, da sua determinação, da sua fé, da sua constância. Então não apenas meramente consequências. Somos uma unidade, alma. Notem que o livro dos Espíritos diz que a alma não tem forma, pode ser comparada a uma chama. Esta imagem é apenas uma imagem comparativa, porque o Espírito em si, ele não tem forma. A forma está no perispírito. Nós somos um ser pensante, alma, e utilizamos o perispírito. Quando estamos encarnados, é como se fosse uma luva justaposta à nossa forma humana. Quando estamos desencarnados, é o nosso corpo perispiritual, em que a alma utiliza para manifestar-se. Se nós pedirmos ao Espírito, por favor, materialize-se aqui, ninguém precisa sair correndo, por favor, materialize-se aqui, nós não veríamos o Espírito, veríamos o perispírito materializado, veríamos a forma humana da alma utilizando-se do corpo perispiritual. E também, naturalmente, temos o corpo físico, que é o nosso instrumento durante a encarnação em corpos carnais, composto naturalmente dos órgãos, dos sistemas todos, que a ciência já desvendou, e continua estudando, continua dando dicas para a gente cuidar bem dele, que é o instrumento que a alma usa, assim como o perispírito, para esse processo gigantesco de aprendizado. Notem que somos a alma, mas utilizamos dois corpos. O último deles temporário, por um certo tempo. O perispírito vai se tornando cada vez mais leve, cada vez mais etéreo, mas necessário o espírito nesse processo todo de aprendizado e continuidade. Notem, os estímulos de toda a ordem, visuais, sonoros, etc., geram sentimentos. Que tipo de sentimentos sentimos em nós quando vemos alguma coisa, quando sentimos o cheiro, quando ouvimos uma música, uma voz, quando nos recordamos de alguma coisa? Os estímulos geram sentimentos, que são os pensamentos, as emoções de toda a ordem, emoção de vergonha, emoção de saudade, emoção de entusiasmo, emoção que inspiram atitudes. As nossas atitudes, boas ou más, equivocadas ou equilibradas, são inspiradas pelas emoções e pelos pensamentos. E essas atitudes repetidas continuamente fazem os hábitos que formam a personalidade. Então nós dizemos assim: aquela criatura tem uma personalidade amorosa, a gente se sente bem na frente dela, a gente sente saudade dela, a gente gosta daquela pessoa, porque ela tem uma personalidade formada por hábitos e inspirada por atitudes nobres, por pensamentos de fraternidade, por pensamentos de amor, de amizade, por sentimentos bons. Como podemos dizer que aquela pessoa tem uma personalidade rancorosa, uma personalidade ciumenta, uma personalidade de apego, porque são hábitos repetidos, inspirados por emoções e pensamentos de ódio, de vingança, de inveja, de ciúme. Então, notem como é que nós chegamos à personalidade. É exatamente a repetição desses hábitos inspirados, porque aí nós nos lembramos das sinapses, que são as ligações neuronais. E aqui seria interessante que um médico, um neurologista fizesse essa palestra nesse ponto, e eu me ausentasse para que um médico neurologista viesse explicar melhor esse processo tão fantástico da mente. Mas em linhas gerais, sabemos, por exemplo, que determinada imagem ou determinada música, por exemplo, tem uma música, toda vez que eu ouço, eu me levo à infância, quando tinha 6 anos de idade, que lá na minha cidade, Mineiros do Tietê, houve uma exposição,
usaram uma residência e tinha um boneco de madeira segurando um violão, e esse boneco se mexia e o violão tocava. Não era o violão, não era o boneco que tocava o violão, mas no fundo havia uma música, e esse boneco de madeira ficava mexendo o violão lá como se tocasse. E eu nunca mais pude esquecer isso. Toda vez que eu ouço a música, as ligações neuronais buscam esta imagem do passado, quando eu tinha 6 anos. E é mais interessante que naquele mesmo dia alguém me disse: olha, você está com o sapato trocado, o direito no esquerdo, o esquerdo no direito. Eu tinha 6 anos, nunca mais eu esqueci isso. A minha mãe distraída, coitada, depois do sapato trocado. E isso ficou na minha memória. São as ligações neuronais, assim como sentimos aquele cheiro gostoso, aquela coisa que vem, a gente se recorda, uma voz, uma imagem, uma música de uma novela, de um filme, somos levados imediatamente a fazer essas recordações. E naturalmente que os espíritas mais experimentados, aqui em Marília, ao recordar-se dos 73 anos da casa, naturalmente que fazem essas ligações neuronais dos primeiros tempos, dos pioneiros, daqueles que abriram as trincheiras do espiritismo desta casa, desta cidade que tem uma história linda do espiritismo, desta cidade que espalhou com o seu trabalho no passado, no presente, espalha esta virtude pura do espiritismo que tanto bem nos faz. A saúde, naturalmente, é esta situação de harmonia entre as funções da alma, do perispírito e do corpo. E notem que esta tela pode nos dar material para desenvolver um seminário só para falar sobre isso. Já imaginamos quais são as funções da alma, quais são as funções do perispírito na reencarnação, por exemplo, e as funções do corpo? Nossa, dá material aí que é inesgotável para falar. Sobre o ponto de vista psicológico, sobre o ponto de vista médico, sobre o ponto de vista científico, sobre o ponto de vista espírita, sobre o ponto de vista dos relacionamentos e por aí vai, né? A saúde do ser integral. Mas a doença é a perda desta harmonia entre esses 3 elementos que constituem o ser que vive: alma, perispírito e corpo. Quando há uma perda da harmonia, surge a doença. Daí eu tenho pedido para vocês: desconsideremos o envelhecimento natural que vai acontecendo naturalmente. Eu tenho um amigo que é médico geriatra, ele falou: meu caro, a partir dos 30 anos já começou. Não adianta. Então muitos de nós aqui já estamos há um bom tempo, né? Já estamos perdendo saúde. A cura verdadeira, portanto, deve ser na alma. E este é o objetivo desta abordagem: como encarar esta cura verdadeiramente sob o ponto de vista da alma. Todas as doenças têm causa na alma, e nós podemos classificar de forma geral em 2 grupos: as doenças hereditárias e as doenças originárias ou resultantes dos excessos. As doenças hereditárias são aquelas que nós trazemos conosco, nascemos com ela. Ela pode se apresentar na forma de uma deficiência física ou mental, como também outras do mau funcionamento dos órgãos. Eu, por exemplo, tenho uma disfunção da tireoide. Nasci com isso. Estou tratando, e desde criança, nasci com isso. Por quê? Ignoro. Mas já nasci com essa disfunção da tireoide. E às vezes muitos de nós tem outras disfunções em diferentes órgãos. Então, são as doenças hereditárias, advindas, provindas da nossa bagagem anterior. E especificaremos isso mais adiante. Mas há também as doenças produto dos excessos nesta vida. Os excessos da alimentação, da falta de sono ou do excesso de sono, os excessos de remédios, o uso de drogas sem necessidade e por aí vai. São os excessos. E portanto nós devemos raciocinar assim: as doenças hereditárias ou reencarnatórias, aquela que trazemos como bagagem, como herança das outras vidas,
são oriundas de registros no perispírito, das experiências e dos vícios morais do passado. O que ocorre é que o perispírito, estando ligado ao corpo e sendo um instrumento da alma, registra nele próprio os nossos desajustes, lesando-se e formando uma bagagem que vai refletir na reencarnação no próximo corpo físico. Vamos citar um exemplo simples. O sujeito dá um tiro na cabeça, desencarna por suicídio, matou o corpo e lesou o perispírito na área cerebral. O perispírito ficou lesado. Na próxima encarnação, ou talvez nas próximas, ele poderá nascer com problemas no cérebro. Isso não quer dizer que todo caso seja igual. Não é regra, porque existem casos e casos. Todavia, poderá ocorrer de uma deficiência mental ser oriunda de uma lesão por suicídio. Ou outras causas, não podemos fazer uma afirmação genérica. O fato é que quando existe lesão no perispírito, como ele é um modelo organizador biológico do próximo corpo que vai ser gerado, esse perispírito transmite para o corpo as lesões existentes. Então nós temos as doenças dos vícios. Os vícios do jogo, do sexo desenfreado, das drogas, da alimentação excessiva, que trazem prejuízo à saúde agora. Mas existem também as doenças dos vícios dos estados mentais ou psíquicos. Quando reclamamos muito, quando xingamos, quando temos inveja, rancor, preguiça, indiferença, revolta. Então notem, muitos de nós alimentamos estados psíquicos nervosos, estados mentais de desânimo, estados mentais de raiva, e tudo isso vai desorganizando a saúde. Tudo isso vai causando prejuízos, porque os vícios de comer muito, por exemplo, nós pegamos o excesso, o pratão, né? Aquele prato cheio de comida repentinos, comidas gordurosas, etc. Podemos pegar isso, mas os estados mentais nós não pegamos, não vemos, mas sentimos aquele rancor, aquela raiva, aquele desânimo, aquela inveja, aquele ciúme, e tudo isso gera enfermidades. Notem, o mecanismo é esse. Quem diz é Manuel Filomeno de Miranda. Os atos infelizes, já pararam para pensar quantos são os atos que nós podemos considerar por infelizes? Desde a crítica que fazemos à conduta alheia até o planejamento de um sequestro, ou um atentado às Torres Gêmeas, por exemplo, coisas mais drásticas, dramáticas, atos infelizes praticados deliberadamente, de propósito, pela força mental, quer dizer, calculadamente, ferem os tecidos do perispírito. Daí o perispírito ficar pesado, opaco, escuro, com dificuldades, porque estão feridos pelos atos infelizes. Está na hora de acendermos as lamparinas do juízo. Penúltimo capítulo hoje, não? Vai dar tempo dessa semana. Alterando a futura forma física na qual se manifestarão as deficiências purificadoras. Alterando a futura forma física. Aí nos perguntamos por que nascem crianças com doenças terminais? Por que nascem crianças com todo tipo de anomalia genética, etc. Atos infelizes. E diz Emmanuel que antes de Emmanuel, eu me antecipei. Então isso é transmitido pelos cromossomas, pelo DNA, para o corpo físico lesando. E diz o nosso Emmanuel que os fazedores de guerra, existem os fazedores de guerra ainda? Os dilapiradores da confiança do povo, existe isso aí, não parece que acabou. Legisladores que pervertem a autoridade, isso aí já é coisa do passado. Magnatas do comércio que segregam o pão, legisladores que torcem a verdade, artistas que degradam o sentimento, existe isso aí.
Homens e mulheres que trocam o tempo do lar pelas aventuras do exército. Isso acabou, né? O Globo Repórter, eu fiquei pasmo de ouvir aquela pesquisa do Globo Repórter. Cada 5 homens, um trai. É muita coisa. É muita coisa. Cada pesquisa do Globo Repórter, estou repetindo aqui. Cada 5 homens, um trai. É muito alta a porcentagem. Entre as mulheres, o índice é menor, mas é muito alto. Homens e mulheres que trocam o tempo do lar pelas aventuras da deserção. E diz o nosso irmão que essas criaturas penetram a vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas da culpa em que segregam os pensamentos. E ficamos a imaginar os prejuízos desses comportamentos. No livro Os Mensageiros, ditado por André Luiz, nós vamos encontrar o instrutor de André Luiz referindo-se a uma situação de culpa em que ele próprio, agora instrutor de André Luiz, no livro Os Mensageiros, forjou uma situação de adultério. E ele comenta com propriedade sobre o companheiro que foi prejudicado por ele, sobre as lembranças desagradáveis, quantos prejuízos houve para as pessoas nesse sentido. Justamente por dilapidar a esperança alheia, justamente por destruir a felicidade alheia, o mecanismo se volta contra nós mesmos, porque são atos praticados deliberadamente. Vejam o cuidado que precisamos ter com o que fazemos, porque as doenças têm uma finalidade: reeducar, quebrar as ilusões da vida material. Nós vivemos muitas vezes iludidos, e as doenças visam nos reeducar. Compromisso reencarnatório, sem dúvida, as doenças muitas vezes nos colocam de volta ao compromisso reencarnatório assumido antes. Senão ficaríamos a ver navios aí, como se a vida fosse um passeio. Mas as doenças vêm, dão um chacoalhão a gente e nos fazem a gente perceber de novo que a vida não foi feita para brincar. A vida tem um compromisso sério de crescimento de todos nós, também para adquirir novos valores ou virtudes, porque a dor é um mecanismo necessário à correção de rota dada à vida. Eu tenho um amigo que diz que a vida tem 2 instrumentos muito sábios para baixar a nossa crista, para tirar a gente do pedestal da arrogância que muitas vezes nos colocamos. Diz ele que há 2 mecanismos infalíveis: a velhice, independência dos outros, e a doença. Porque quando estamos na dependência de terceiros, e quando estamos necessitados da doença mesmo, nós baixamos a crista. Isso quando não ficamos revoltados, que piora a doença, né? Porque às vezes temos áreas de inconformação. Para o tratamento das doenças, não podemos dispensar a medicina. A medicina existe no planeta exatamente para essa função. Para o corpo, as terapias da medicina terrena. Para o perispírito, o reforço de energia na fluidoterapia ou passe. Mas também a acupuntura que atinge os centros de força. E naturalmente para a alma, olha aí, o tratamento das doenças para a alma, renovação de valores, melhoria íntima em todos os sentidos. Notem que nesse quadro do tratamento de doenças, nós alcançamos a prevenção dessas doenças que infelicitam, que nos trazem tormentos de várias ordens. Por isso é importante pensar que na prevenção das doenças, quando nascemos com as doenças reencarnatórias, aquela bagagem que trazemos das nossas experiências, há um detalhe: a virtude da resignação, aceitar o problema sem desistir de buscar a solução. Se estamos doentes, por alguma razão, uma doença que nos acompanha a vida toda, nós temos o dever de procurar a solução. E a resignação é o caminho, é o remédio, porque a revolta só piora as coisas. A revolta só acrescenta. Agora, para as doenças do presente, que muitas vezes nós adquirimos e desenvolvemos, melhor ainda, não tem caminho. Todas as doenças têm origem na alma. Mudança dos estados mentais, trocar o desânimo pela coragem, trocar a rebeldia pela aceitação, trocar a maledicência por descobrir valores em todas as criaturas. Terapias para alívio de doenças. Conhecemos, né? Alopatia, homeopatia, florais, plantas medicinais, acupuntura, paz,
água fluidificada, etc. Por falar em água fluidificada, sempre que nos encontrarmos enfermos, sempre que nos encontrarmos perturbados, nunca nos esqueçamos desse líquido precioso que absorve com tanta facilidade os benefícios espirituais. Lembremos-nos de usar esse recurso na cabeceira da cama, na mesa da cozinha, de orarmos e pedirmos a Deus que coloque na água aquilo que necessitamos para superar as nossas dificuldades. Foi uma desculpa, Lidia. Eu tenho um amigo que diz que a gente não deve beber água na frente do público, porque o público também tem sede. Mas se eu não tomar água, a palestra não continua. Terapias para o alívio das doenças diminuem o sintoma e espaçam a crise. Mas a cura é o resultado de nossas transformações. Por isso Jesus dizia: vai e não erre mais, para que não te aconteça coisa pior, conforme afirmou o nobre Zacarias. Quando eu vim aqui outra vez em Marília, eu citei esse livro. Alguém leu esse livro? Só você? Ninguém mais leu esse livro? Ah, bom, surgiu mais alguém. Gente, esse é um dos melhores livros que eu li nos últimos anos. Não desencarnem antes de ler esse livro. Por favor, leiam esse livro, que faz parte de uma trilogia, a trilogia de Pilatos. O amor jamais se esquece, a força da bondade sob as mãos da misericórdia. E vou mais, sugiro-lhes, convidem um grupo de teatro para vir a Marília apresentar a peça desse livro. Espetacular o nobre Zacarias, que eu ouso colocar como uma trilogia de Zacarias. Zacarias, que foi um personagem que apaixonou-se pela grandeza do mestre e tornou-se um dos seus amados companheiros de labuta. E nesta obra nós vamos entender o que é o amor. Que nesta obra nós temos os personagens na época de Pilatos, os seus contemporâneos. Na força da bondade nós vemos esses personagens desencarnados. E o título, A Força da Bondade, faz jus ao conteúdo do livro. Se você está com saudade de chorar, leia esses livros. Mas não é chorar de sofrimento, não. É chorar de amor mesmo. É chorar de emoção viva, superior. A senhora leu os três? Eu li dois. Falta ali sobre as mãos da misericórdia, que é a reencarnação desse personagem. Não vou contar mais nada que é para vocês verem. Mas esse vai e não erres. Tem um sabor, tem uma determinação de força e de transformação que nós precisamos prestar mais atenção. Vai, levanta-te das tuas tristezas, levanta-te das tuas angústias, levanta-te dos teus medos e vai para não errar mais, procurar não errar, porque a gente vai errar de novo, mas nos esforçaremos para não errar, para não acontecer coisa pior. Que coisa pior? Agravar a situação. Daí o convite do mestre. E notem, mais uma vez, vai e não erres mais, para que não te aconteça coisa pior. Vai e segue o teu caminho. Esses detalhes são importantíssimos demais. Nesse livro, Na Seara do Bem, ditado por Antônio Carlos Tonini ao médico Luiz Antônio Ferraz de Votuporanga, esse livro conta as experiências do espírito Antônio Carlos Tonini, que desencarnou muito jovem, com menos de 30 anos, de família espírita, num acidente pavoroso. Ele vem contar depois a sua experiência no plano espiritual, visitando os acontecimentos novos. E nós vamos encontrar o espírito Antônio Carlos Tonini, junto com o seu instrutor espiritual, presente numa palestra, assistindo uma palestra. E o instrutor fala para o Antônio Carlos Tonini que esta mulher que está na plateia, que está encarnada, ela está no centro pela primeira vez. E esse envolvimento escuro que está sobre a cabeça dela é uma mágoa que ela sente. E esta mágoa está envolvendo o peito, que poderá comprometer a sua tranquilidade cardíaca. Já sabemos pela medicina humana, já temos estudos nessa área, que as mágoas guardadas podem desenvolver cânceres, tumores cancerígenos. Isso não quer dizer que todos os tumores cancerígenos sejam originários de mágoas.
Mas a mágoa é uma das causas que pode desencadear um tumor. As nossas tensões, as nossas preocupações, os nossos medos, entre eles a mágoa mantida, alimentada. Porque sentir mágoa, sentir raiva é humano, é normal. O problema é quando a gente fica com ela e vai dormir com a mágoa, levanta com a mágoa, almoça com a mágoa, janta com a mágoa. Como é que faz? E fica com mais meses, coisas que aconteceram há 50 anos. Você viu o que ele fez para mim? Eu sou assim porque olha o que ele fez para mim. Eu tenho uma palestra específica a você, sente mágoa, baseada no livro O Poder do Perdão, do psicólogo Fred Luskin, trazendo naturalmente a orientação espírita. Porque a mágoa é um problema muito sério. A gente guarda a mágoa, como disse o Divaldo em Araraquara, quarta-feira, que ele esteve lá terça-feira. Quando morre um ente querido, é normal a gente ficar com um sentimento de choro, com aquele de chorar até 4 semanas. Passou disso. Porque ninguém perde ninguém. A morte não existe. É preciso superar esses estados doentios e enfermiços, porque geram grandes preocupações. Sentir saudade é normal, mas manter essa inconformação, essa revolta, Deus não poderia ter feito isso comigo. Nós não conhecemos o programa do Espírito que ali passou por essa situação. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, também ditado por André Luiz, aí nós vamos encontrar a presença de Aulus, o grande Aulus, na fluidificação das águas. E Aulus diz: há lesões e deficiências no perispírito que depois se estampam no corpo físico, que só a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados disponham a cura. O passe e outras terapias aliviam e podem curar, sim, e curam, mas desde que a gente muda. O que adianta a gente receber passe no centro, sai do centro e continua falando palavrão? Sai do centro e continua revoltado. Porque centro é fraco, eu vou lá e me resolvo. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor nas costas, ninguém tira. Mas a gente toma o passe, continua revoltado, continua reclamando. Se eu levar uma tropeção aqui no fio, vocês viram que eu já me rosquei uma vez aqui. Se eu levar uma tropeção aqui e quebrar o dedinho do pé, vai engessar, depois de um tempo está normal o dedinho do pé. Aliás, o dedinho do pé acho que não engessa, não engessa, acho que engessa. Uma vez eu quebrei, ficou um tempão quebrado, ficou um detetor que minha filha está avisada até hoje, o dedo ficou assim. Ficou sem injeção, o médico falou, demorou muito para vir. Mas enfim, quando a doença se origina dos estados mentais deficitários, psíquicos, de raiva, de inveja, de nervoso, de rancor, enquanto a gente não mudar o estado mental, a gente não sara. A gente não cura. Mas, se for de origem simplesmente física, cura. O remédio cura. Mas se ele é resultado das nossas intemperâncias mentais, vai continuar. No livro Entre a Terra e o Céu, também ditado por Chico, por André Luiz, ao Chico, nós vemos a instrutora dando instruções aos futuros reencarnantes. E ela recebe a seguinte pergunta: irmã Clara, como devemos interpretar a diplofonia? Lesões na voz, no sistema vocal do corpo. Olha a resposta dela. Quando praticamos atos de tirania verbal, imaginem atos de tirania verbal, falar mal dos outros, maledicência, etc., né? Fazer a caveira dos outros, por intermédio da voz. E aí a gente pensa nesse tesouro extraordinário que é a voz. Já paramos para pensar que coisa bonita que é a voz? Eu admiro muito a voz, porque não existe uma voz igual a outra. Somos capazes de reconhecer uma voz no meio de centenas de pessoas. A voz, com o seu timbre, com a sua qualidade, com a sua altura, tem características próprias de cada pessoa, não é mesmo? Nos cabe reparar no silêncio da enfermidade, sofrendo a observação dos outros e aprender a governar impulsos. O grande problema nosso está aqui, né? Governar impulsos. Aí está a velha questão. Não podemos esquecer o valor da amizade para a resistência do sistema imunológico. A amizade é uma virtude extraordinária. Quem tem amigos vive mais. Quem tem amigos protege mais todo o sistema cardíaco,
Quem tem amigos consegue estender a sua alegria por mais tempo. Então, não receemos fazer amigos, conquistar novos amigos e cada vez mais aumentar a quantidade de amigos. Porque é uma coisa extraordinária. Eu estava comentando com o nosso César e com a nossa Tânia, que uma das minhas maiores felicidades nas viagens para palestras é conhecer os irmãos espíritas em toda parte. O tesouro que isso significa. A gente vai numa cidade, não imagina quem vai encontrar. Eu não me lembrava do que esse César era o César que eu tinha visto a outra vez. E quando depois é você que é o César, da Tânia não me lembrava. E em toda parte é este sabor desta virtude extraordinária que é a amizade, que nos faz um bem imenso. Por que nos fechamos, nos isolamos? Precisamos vencer este medo, este receio de nos aproximarmos das criaturas e estarmos vivendo este sabor da amizade. E quando temos amizade, respeitamos as criaturas. Porque eu vou lhes dizer uma coisa: vocês conhecem a senhora José Fala pelas Costas? Pensem bem nesse nome, na ligação que existe nessas palavras. José fala pelas costas, não é José fala pelas costas. Quando eu for fazer essa palestra na minha cidade de origem, eu preciso mudar isso. Minha mãe chama Josefa. Essa palestra não é minha, foi montada por um amigo e nós dois estamos fazendo ela, mas a ideia original não foi minha, ele que construiu isso. Ele é muito criativo e gosta desse personagem, que ele vê só o que ele fez. A senhora José Fala pelas Costas falou para a senhora Denigres. Conhecem a senhora Falcelina Denigres? Que por sua vez foi contar para a senhora Assunta Vidalheia. Então vejam como é que a calúnia vai crescendo. Uma amizade que não é verdadeira. Começou um assunto que foi passando de um para outro. A senhora Assunta Vidalheia era irmã do senhor Vigiano Vidalheia. Tem gente que vigia a vida alheia? Tem gente que vigia a vida alheia. Que por sua vez, o senhor Vigiano, essa é engraçado. Quem adivinhar vai ganhar um doce. Vocês imaginam como é que é o sobrenome da senhora Mildes? Imaginam? Mildicero. A senhora Mildicero foi contar para a senhora Tomi Contaro. Pois é, e assim segue a calúnia, que por sua vez a senhora Tomi Contaro, se vocês adivinharam, mas a senhora nem me fala. Por aí a gente vê por onde vai os caminhos. A senhora nem me fala, foi falar com a senhora Érica Calunia. Então é assim que nós somos descaridosos uns com os outros. A senhora Érica Calunia contou para o senhor Nil Besteira. E assim caminha a humanidade, né? Que por sua vez contou para o amigo o senhor Azeredo. Fala, Marzeredo. Que por sua vez falou para o senhor Derico Xixo. E este foi falar para o acusado, para o personagem que estava sendo falado, o senhor Dito Salgado. Eu? Que foi tirar satisfação com a senhora José Fala pelas costas, porque ela falou pelas costas. Vejam que círculo vicioso um comentário fez. Olha, por aí vai. Quantas vezes somos descuidados e nos permitimos esses problemas? E olha o que diz André Luiz no livro Desobsessão. Conversas estabelecem imãs de ação e reação entre os comentaristas e os comentados. E o que fazemos agora, José? Imãs que ligam as pessoas comentadas com os que comentam. E isto gera perturbação, que pode afetar a saúde, não só a saúde dos próprios, como o ambiente da casa, que por sua vez atinge os filhos. E como somos descuidados nessa área? Vamos falar a verdade. Confessemos-nos uns aos outros. Como somos descuidados nos comentários, que muitas vezes são descaridosos. E estes imãs espirituais que nós não vemos, mas que nos ligam uns aos outros, costumam trazer grandes prejuízos para a saúde. Então é isso que acontece. Olha lá onde vai.
quanta gente ficou falando mal do sujeito sem precisar. O comportamento humano ainda adota esses hábitos. Conhecem essa mulher? Conhece? Poderia me dizer o nome? Louise Hay. Perfeitamente. Essa senhora deve estar hoje com quase 90 anos. Ela está encarnada ainda. É americana, mora nos Estados Unidos. E essa senhora tem uma história de vida muito interessante, muito triste, mas que se tornou vitoriosa. Ela foi violentada na pré-adolescência, no início da adolescência, pelo pai adotivo e pelo vizinho, várias vezes, entre 11 e 12 anos aproximadamente. E ela desenvolveu um trauma interior tão grande por causa da violência sexual do pai adotivo e do vizinho, que desenvolveu vários cânceres vaginais, vários, e ela venceu todos. E por causa disso tornou-se atração, e começaram a aparecer pessoas que queriam conversar com ela para saber qual a receita para vencer as doenças. E ela se tornou uma celebridade nacional nos Estados Unidos, extrapolou os Estados Unidos. Parece que a sua obra, seus livros estão traduzidos para 35 idiomas. Tornou-se uma celebridade, começou a fazer palestras sobre isso e tomou uma decisão muito interessante. Ela começou a colecionar, a coletar os depoimentos das pessoas que a procuravam e publicou esta obra. Você pode curar a sua vida. Não é um livro espírita, é um livro de psicologia. Eu não trouxe aí. Esse livro precisa ser comprado nas livrarias, nos shoppings, etc. No entanto, como despertar ideias positivas, superar doenças e viver plenamente. E ela faz sugestões para fazermos afirmações. Eu sou saudável, eu vou sarar, eu vou conseguir, eu vou vencer essa doença, eu sou forte, eu sou animado. Mas nós que conhecemos o Espiritismo e conhecemos a lei de ação e reação, conhecemos a importância da boa sintonia com os Espíritos, conhecemos a importância da oração, conhecemos a importância das virtudes, do esforço próprio pela melhoria individual. De posse desse conhecimento, nós leremos esse livro com outros olhos. Quem não conhece o Espiritismo e ler este livro, vai naturalmente desejar usar a receita que ela dá no livro, de fazer afirmações positivas. Todavia, para nós que conhecemos o Espiritismo com Allan Kardec, com a lucidez de Allan Kardec, com a orientação de espíritos como Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, etc., nós teremos uma grande contribuição. E a senhora Louise Hay, realmente, nesta obra, ela apresenta, dentro dos capítulos, uma relação de doenças, várias doenças, e provável causa, em virtude de comportamentos. Isso que vai ser apresentado aqui é apenas 1/10 do que está no livro. E não significa que todas as doenças que serão apresentadas aqui tenham tido causa no que ela disse. Mas tem fundamento o que ela disse, que é resultado dos depoimentos. E devem chamar a nossa atenção para refletirmos em torno do assunto. É forte o que está na frente. Se vocês quiserem, eu paro aqui. Posso continuar? Devo continuar? Porque dói o coração. Hã? Já tem a prática? Quem leu o livro? Ah, muita gente leu. Então eu posso continuar, né? Tem o apoio de pessoas que leram. Veja, o que vai ser apresentado aí está no livro, e o livro tem muito mais. Aliás, eu não. O meu amigo Américo Sucena, que preparou essa palestra, é que selecionou. Nós estamos ambos fazendo essa palestra por vários lugares, porque percebemos a importância de mostrar isso. Vejam só. Quem sofre de reumatismo, diz Louise Hay, que em função dos depoimentos, das entrevistas que fez com diversas pessoas que a procuravam, é quem percorre caminhos tortuosos.
quem se fixa na tristeza, quem vive tropeçando no egoísmo, quem sofre de artrite. Não quer dizer que todas as artrite sejam resultados que vai ser mostrado, mas pode ser uma das causas. Quem jamais abre a mão, quem só vê defeito nos outros, quem nunca oferece uma rosa, quem sofre de bursite, note, quem não oferece o ombro amigo, quem retesa permanentemente os músculos, quem cuida excessivamente das questões alheias. Esse aqui é melhor pular, né? Esse é um problema sério, melhor pular, né, gente? Vocês querem que eu mostre? Pode mostrar? Então vai. Quem nunca se curva diante da vida, quem carrega o mundo nas costas, quem não anda com retidão. Notem a gravidade. Quem sofre dos rins, quem tem medo de enfrentar problemas, quem não filtra seus ideais, quem não separa o joio do trigo, quem sofre dos pulmões, quem se intoxica de raiva e ódio, quem sufoca os outros. Conhecem gente que sufoca os outros? E o pior de tudo isso é que às vezes somos nós os sufocadores, né? Eu tenho uma palestra sobre relacionamento uns com os outros, que eu coloco uma entrevista do padre Fábio de Mello na palestra. Ele fala sobre expectativas de relacionamento. Esse padre, que tem se mostrado tão coerente, tão lúcido, tem sido um vulto muito extraordinário na Igreja Católica, que está ajudando muita gente com a sua visão muito lúcida, demonstrando pela sua lucidez tratar-se de um espírito esclarecido que veio para ajudar o progresso dos nossos irmãos católicos. E outro dia eu passei isso numa cidade, é um trecho de 6 minutos que ele fala sobre expectativas de relacionamento, e alguém falou: mas por que Deus não manda um padre desse para o espiritismo? Eu falei: mas que pergunta ingênua. Segundo as mulheres, diz que ele é bonito, essa parte não deixa de lado, né? Essa é a parte das mulheres, diz que ele é bonito, diz que ele é charmoso, dizem as mulheres. Nós os homens não achamos assim. Mas o que ocorre é que Deus envia seus espíritos capacitados para todos os segmentos, religiosos ou não. Estão em todos os segmentos os espíritos esclarecidos e comprometidos com o bem. Como é que chama esse pastor da Assembleia de Deus que tem falado na Band? Malafaia? É outro espírito que sabe falar. É uma criatura que é certeira nos seus comentários, sabe falar com precisão. E uso também um trecho dele que ele fala sobre aborto de maneira maravilhosa. Por que não? Porque é de outra crença? Ora, nós somos diferentes pelas crenças. Somos criaturas humanas destinadas à felicidade. E precisamos vencer esses preconceitos que às vezes nos permitimos usar. Então Deus envia seus trabalhadores para todas as áreas. Eu estive falando em Ilha Solteira e fui conhecer a hidrelétrica. Entre outros fatos, eu não vou contar para não alongar muito a palestra, mas entre os fatos que fazem parte dessa visita à usina hidrelétrica de Ilha Solteira, dizem que o Brasil tem um engenheiro que é o expert, é o top de linha na construção de barragens. A sua experiência, o seu conhecimento é importado por outros países. Ele atende vários países como o seu conhecimento. Imagine um construtor de barragem para hidrelétrica. Jesus manda seus trabalhadores em todas as áreas para que o planeta evolua, para que nós tenhamos condições de promover o progresso. Não é à toa que veio o Bill Gates para cá também. Não veio o Bill Gates, não veio Marco e Teresa. Aliás, assistam o filme Madre Teresa. Quem já viu? Alguns já viram. É de chorar, né? É de chorar. Para demonstrar a grandeza desse espírito, Madre Teresa de Calcutá. O ano que vem estreia o Chico no cinema, no ano do centenário do Chico. Está aí outro, um grande missionário. Então nós temos que valorizar esses vultos que dignificam a vida. Mas eu citei o Padre Fábio de Mello pelo seguinte: eu ganhei um livro do Padre Fábio de Mello, porque passei entrevista, a pessoa achou que foi legal e me deu um livro de presente, eu adorei. E o livro se chama Quem Me Roubou de Mim? E ele fala sobre o sequestro da subjetividade, que são as pessoas que tiram a liberdade alheia. E muitas vezes nós somos sufocadores da liberdade alheia, ou nos permitimos ser sufocados.
que detalhe interessante. Eu adorei a abordagem dele, porque realmente ele traz uma visão diferenciada sobre essa questão de sufocar os outros. Quem não respira aliviado pelo dever cumprido, quem não muda de ares, quem sofre do coração. Quem guarda ressentimento, quem vive do passado, quem não segue as batidas do tempo, quem não ama alguém, quem não se ama. É muito importante se amar, gostar da gente. Somos pérolas de Deus, somos pérolas preciosas, amadas intensamente. Por que é que nos deixamos abater tanto? Quando o abatimento vai chegar e as portas da esquerda, da direita, da frente e atrás estiverem fechadas, lembremos de erguer os olhos. Deus não desampara seus filhos nunca. Nós é que impedimos, nós é que criamos barreiras, nós é que criamos obstáculos. Aprendamos a sentir a presença de Deus. Quando lemos o amor jamais se esquece, a força da bondade, há 2000 anos, Paulo e Estevão. Aliás, quem leu há 2000 anos aqui? Muita gente ainda não leu. Gente, leiam antes de se encarnar, por favor. Porque voltem para a pátria espiritual com esse conhecimento dos 5 clássicos romances de Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, renúncia, e Paulo e Estevão. Se o Chico só tivesse recebido Paulo e Estevão, não precisava fazer mais nada. Tamanha a grandiosidade desse livro, que precisa ser lido e relido várias vezes na vida. Paulo e Estevão. Quem não se ama? Vamos lá. Quem sofre a garganta é melhor pular isso. Esse é claro. Vamos lá. Quem fala mal dos outros, quem não solta o verbo, quem repudia, quem omite, quem reclama o tempo todo. Quem sofre do ouvido, quem julga os atos dos outros, quem não se escuta, quem escuta a conversa alheia, quem ensurdece ao chamado do céu. Quando eu estava fazendo essa palestra, nas primeiras vezes, eu estava com um problema nos olhos. O olho doía, ele lacrimejava insistentemente. Cheguei a marcar uma consulta, o médico estava viajando, o meu oculista estava viajando, ficou marcado para daí 25 dias, e aquele olho doía. Eu fazendo a palestra, meu Deus do céu, quem sofre dos olhos, olha só, ainda bem que passou. Quem não se enxerga, ainda bem que passou a dor nos olhos. Quem distorce os fatos, quem não amplia a sua visão, quem vê tudo em duplo sentido, quem não quer ver. Veja onde vai. Quem gosta de imagens deprimentes, sofre distúrbios da mente, quem mente para si mesmo, quem não tem lucidez, quem preza a inconsciência, quem menospreza a intuição, quem não vigia seus pensamentos, quem não pensa na vida, quem mascara a realidade, quem não areja a cabeça, quem não se dá, quem não ama. O que fazer então para melhorarmos a saúde? Alguém quer dar um palpite? Uma pergunta tão fácil depois de tudo. O que fazer para melhorar a saúde? Se perdoar, amar. Se perdoar, pois é, a gente precisa aprender. Você disse uma coisa muito interessante, muito profunda. Uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer é nos perdoarmos. Porque nós não somos criaturas perfeitas. Nenhum de nós poderá dizer, eu nunca errei. Nenhum de nós poderá dizer, eu nunca vou errar. Não, nós vamos errar muitas vezes. Mas é preciso aprender a se perdoar. Mudar esses focos mentais. Ter mais esperança. Lembrarmos da coragem. É preciso ter coragem. É preciso prosseguir. Então, a contribuição de Luiz Henrique. Vejam esta frase aqui, mano. Prestem atenção nesta frase mágica. Um bom pensamento beneficia todas as células do corpo. Dá para tocar? Uma boa palavra beneficia todas as células do corpo. Um bom gesto beneficia todas as células do corpo. E um bom sentimento beneficia todas as células do corpo. Olha que coisa mágica, aquilo vai ser pronta. Um bom gesto, uma boa palavra, um bom pensamento, um bom sentimento beneficiam as células e geram saúde. Por isso, alimento para a alma. Não nos esqueçamos de admirar as belezas da natureza, de viver intensamente as belezas que Deus oferece para os nossos olhos, para a nossa emoção, para o nosso sentimento, apreciando
a graça e a grandeza do Criador, que Ele diariamente nos dá o espetáculo do sol, do ar, da chuva, das paisagens, que tanto bem fazem. Por que estamos nos esquecendo de admirar essas coisas? Naturalmente que a vida explode e nós não podemos esquecer, por exemplo, dos bons livros. Claro, nós que somos espíritas temos uma riqueza à nossa disposição. Os bons livros, os romances, naturalmente, não só livro espírita, né? Quantos livros belíssimos! Aquele livro lá no canto direito em cima foi o livro que eu usei na minha palestra outra vez que eu estive aqui em Marília. Comunicação não violenta, falando sobre descoberta interior e relacionamento uns com os outros, onde o psicólogo apresenta uma técnica. Esse livro é fabuloso. Eu queria dizer então que assistimos bons filmes. Bom filme, como isso alimenta, como é bom ver um bom filme. Já viram a Orquestra dos Meninos? Não deixe de ver. É uma produção nacional que a mídia não deu bola, mas é um filme excelente. Já viram O Som do Coração? A Voz do Coração? Belíssimos filmes. Não deixe de ver. Filmes que engrandecem a vida, que nos fazem sonhar e sentir um bem-estar muito grande. Tudo isso para nos acomodarmos mais à vida, nos visualizarmos com bem, principalmente passar um zip na boca. Eu tenho um amigo que disse que nós deveríamos ter um disjuntor na língua que desligasse quando a gente ia falar mal dos outros, ou ia reclamar da vida, mas a gente não tem um disjuntor, né? Nós precisamos, né? Segurar ali. Dr. Décio Andoli Júnior, muito ligado à doutora Marlene Nobre, que esteve aqui recentemente, né? Diz: somos a única fonte dos nossos sofrimentos. No desenvolvimento moral está a fonte de todas as curas. Vá e não erres mais. Conhecereis a verdade vos libertará. Somos a única fonte dos nossos sofrimentos. E este médico americano desenvolveu o alfabeto emocional. Vejam o que diz ele. Longevos saudáveis. Aliás, tem uma história que eu vou contar para vocês de longevos saudáveis. O Jamil esteve aqui nesta casa. Ele contou a história dos 103 anos ou não? Vocês se lembram? Não? Nós, os palestrantes, em muitos lugares que vamos, nos hospedamos nas casas das pessoas. Estou hoje hospedado, por gentileza, na casa do César e da Tânia. E o Jamil foi numa cidade interiorana, bem pequena, e hospedou-se na casa de 2 irmãos viúvos. Os 2 irmãos eram viúvos e moravam juntos. Não tinham filhos. A caçula tinha 70 e o irmão mais velho tinha 80. E cuidavam do pai de 103 anos. E era um longevo saudável. Vida longa. Passou sempre. E a mulher contou para o Jamiro, na hospedagem, que ela pegou o pai chorando com frequência. Pai, o que você tem? Você chora por quê? Ele enrolava e não falava. Até que um dia ele abriu o bico. Ela falou: pai, por que você chora? Ah, filho, eu estou preocupadíssimo. Por que, pai, você está preocupado com essa saúde de férias? Tem mais saúde do que eu, por isso mesmo, filho. Os meus filhos já estão velhos. Você está com 70, caçulinha. Seu irmão está com 80. Quem que vai cuidar de mim se vocês morrerem? Com 103 anos. Haja otimismo. Que postura. Quem que vai cuidar de mim se vocês morrerem? A minha caçula está com 70. Longevos saudáveis, além das características biológicas, têm em comum determinadas condutas e atitudes. Cada pensamento gera uma emoção e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que impacta os trilhões de células do corpo. Cada pensamento gera uma emoção e cada emoção impacta os trilhões de células. Condutas essas: serenidade, silêncio, sabor, sabedoria, sono, sexo, sorriso secretam serotonina. Conduta zero de raiva, rancor, ressentimento, repressão, resistência secretam cortisol. Hormônio corrosivo para as células que aceleram o envelhecimento. Condutas essas geram atitudes a ânimo, amor, apreço, amizade, afeto, aproximação. Vocês viram que sorriso lindo essa senhora tem? Maria, meus parabéns, Maria.
90 anos. 90? Longeva, saudável. Vai passar no 103. 9,6. 9,6? Não, Deus parabéns. E olha que sorriso de felicidade, de harmonia interior que demonstra na 70 anos de Marília. Dá para contar a história de Marília, né? E do centro também. Do centro também. Conduta zero geram atitudes de depressão, desânimo, desespero, desolação. Aprendendo o alfabeto emocional, viveremos mais tempo e melhor. Porque o sangue ruim, muito cortisol e pouca serotonina, deteriora a saúde, oportuniza doenças e acelera o envelhecimento. Por isso devemos focar nossa vida nas lições de Jesus, conforme Emmanuel apresenta no extraordinário livro Roteiro. Ama o próximo como a ti mesmo. A quem te pedir a capa, cede a túnica. Empresta sem aguardar retribuição. Perdoa quantas vezes forem necessárias. Ora por aqueles que te perseguem e caluniam. Respeite os adversários. Não condenes. Se alguém te pedir uma jornada, segue o dobro. Não procures o primeiro lugar nas assembleias. Quem te humilha será exaltado. Liberte e será libertado. Bendize aquele que te amaldiçoa. Ao que te bater na face, oferece a outra. Dai e receberás. Seja misericordioso. Faça o bem ao que te odeia. Quem perder a vida por amor, ganhará. Resplandeça a tua luz. E tem bom ânimo. Este detalhe é fundamental. Bom ânimo, bom humor, disposição. É o presente que nós podemos oferecer a Jesus. E o mesmo Dr. Décio André, no livro Fisiologia Transdimensional, afirma que o maior e mais completo compêndio médico já escrito é o Evangelho. Recomendado para todas as doenças, todas, o único remédio, o amor ao próximo como a si mesmo, não fazendo ao próximo o que não gostaria que ele fizesse, ou, em outras palavras, fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Tudo para atender ao convite amoroso do Mestre da humanidade, o querido Jesus de Nazaré, pelo menos por gratidão a Ele, por tudo que Ele faz por nós, pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua grandeza, na posição em que está. Não nos exige nada, não nos impõe nada, apenas nos pede esse esforço por amar. Por que adoecemos, afinal de contas? Adoecemos porque nos permitimos guardar mágoas, guardar raivas, guardar inveja, ficar enciumado com coisas pequenas, perder tempo com bagatelas. Por isso gostaria de indicar para vocês este fabuloso livro, O Médico Jesus, escrito pelo Dr. José Carlos de Luca, da editora IBM. Um livro fantástico. Quem já leu? Ainda não? Está atualizada. Esse livro é espetacular, porque justamente fala da presença desse médico que nos ajuda. E para encerrar, meus amigos, agradecendo a vocês imensamente, eu trouxe uma receita simples, muito simples, mas é uma receita oferecida por um dos gênios da humanidade, o médium da alegria. Nós temos o médium dos espíritos, dos livros, mas eu lhes trouxe uma receita oferecida pelo médium da alegria, que com uma atitude simples nos ensina a vencer as doenças. Por favor, abre lá o nosso querido. Vamos prestar atenção no detalhe final do pequeno filme. O som, Sérgio, é o som. A minha juventude, assim. Pois é.
Sorrir é o primeiro passo, é o primeiro caminho para vencer as nossas dificuldades, para superar os obstáculos e, naturalmente, viver com mais esperança e coragem. Meus amigos, nunca nos esqueçamos de Jesus, que nos disse: rejubilai-vos, alegrai-vos, porque o reino dos céus está dentro de vós. Sejamos nós aqueles que espalham esperança, sejamos nós aqueles que têm esperança, sejamos aqueles que vivamos a esperança. Por isso, meus amigos, repito o que disse lá no auditório, na outra vez que aqui estive, aos companheiros desta casa que aniversaria: prossigam, amigos, prossigam trabalhando e confiando, porque Jesus espera pelas nossas mãos, pela nossa voz, pelo nosso tempo, pela nossa coragem, pela nossa esperança, pelo entusiasmo que possamos semear nos corações, para que as doenças não sejam um obstáculo tão grande na nossa caminhada e possamos alçar os voos da liberdade. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. A revista Fidelidade, que vocês pegaram, eu acho que já esgotou lá, porque eu trouxe 70 exemplares. Peço uma coisa apenas para vocês: façam circular a publicação, não engavete. Trouxe meus livros, Reencarnação e Médiuns, livros didáticos que nos ajudam a estudar o Espiritismo. Passamos a palavra ao nosso companheiro que vai encerrar o evento. Muito obrigado. Miguel. Nós ficamos muito gratificados, né, pelas palavras, colocações profundas, emocionantes, que nos levam a refletir, que nos levam a realinharmos muitas das nossas teorias, das nossas diretrizes. Que Deus permita que nós possamos refletir profundamente, para que a gente possa encontrar maior equilíbrio, maior razão, maior sensatez, maior felicidade, maior alegria dentro das nossas vidas. E é uma bênção de Deus. Amanhã nós teremos mais uma palestra com Miguel, que vem de Bauru, certo? E fala, ele foi muito feliz numa reunião da USA que nós tivemos aqui, né? Então todos estão convidados para mais um evento amanhã. E lembrando também do sábado, que nós teremos o nosso companheiro Souto, substituindo o professor Alquindra. E também teremos o imenso prazer, né, em ter o Souto conosco. Todos nós já o conhecemos. E no sábado nós teremos um bolinho, né, de comemoração. Então, todos aqueles que vierem vão comemorar conosco. Em comemoração dos 73 anos dessa casa, né? Então vamos convidar os outros para proferir o encerramento. Muito obrigado. Gostaram? Que bom que vocês vieram. Poxa, obrigado. Valiosíssimo a contribuição aqui nesta noite. Deve os nossos agradecimentos e nosso abraço fraterno aos amigos da cidade de Matão. Você sabe que nós marinhenses temos muitas saudades de Matão. Sabe que a letra da música é uma letra de sofrimento, mas a música é bonita. É lindo. A música é linda. E o maestro Jorge Galati, que no entender dos marinenses é o compositor de Saudades de Matão,
Sei que há controvérsias, Há controvérsia. mas ele é marinense. Poxa. Foi desde pequenininho, ouvia a banda do maestro Jorge Galati ali no Coreia. Bem, amigos, já recebemos o passe hoje com toda certeza. Nós vamos fazer como fazemos tradicionalmente em todas as quintas-feiras, o sorteio do livro. Nós vamos sortear, primeiramente, o livro que estamos estudando aqui nas quintas-feiras, perguntas que o povo faz. Ok? Quem for sorteado, se já tiver o livro, que muitos já têm, que acompanham com o livro, por gentileza digam que já possuem. Tá? Aí nós vamos dar uma outra solução. Tá? Depois nós vamos sortear um outro livro. Secretária, por gentileza. Nós distribuímos 90 mensagens numeradas, que o bingo só tem 90 pedrinhas, 90 números. Então os 90 primeiros que chegaram na casa receberam a mensagem numerada. Por favor. Não pode ir, Pilar. Número? 38. Você já tem? Então, como você já tem, você vai receber o livro que nós vamos sortear em seguida, que é o livro do nosso querido Orson Peter Carrara, o último, mais recente, né? Reencarnação, o que é, como ocorre, para que serve, seria resgate, sofrimento ou oportunidade. Então, por gentileza, venha até aqui. Você já fica aqui conosco, vamos fazer a prece de encerramento. Aí você já pega o autógrafo do Orson Peter Carrara. Parabéns, viu? Sorteio um outro, por favor. Trinta e um. 31? Já tem o livro, não? Já tem? Então, outra pessoa. Que bom, tem muita gente que tem o livro. Número 7. Já tem? Então, por gentileza. João, você merece, chegou cedo. Bem, amigos, vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que tivemos de aprender mais um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Nós agradecemos, Senhor Deus, agradecemos, Senhor Jesus, rogamos, nos fortaleça a todos, na fé, na esperança, na persistência de levar adiante este programa de vida que escolhemos responsável e livremente como o mais indicado para o nosso projeto evolutivo. Despeça-nos, Senhor, na vossa paz e que possamos todos retornar em segurança aos nossos lares. Ampara o querido amigo Orson Peter Carrara, que também possa voltar em segurança ao seu lar, na paz de Jesus, com os nossos agradecimentos. Uma boa noite a todos, muito obrigado e espero vocês amanhã e depois. Não, onde é que eles ligam? Esse. Ah, aqui no meio.